Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver aqui agora a prova de Química da Transpetro 2023, tá? ênfase dutos e terminais. Então a gente vai resolver aqui as questões que caíram de Química na prova, né? Começando com essa questão 21, que era a primeira questão da parte específica. Ele pede a distribuição eletrônica e a posição na tabela periódica do elemento atômico 12, de número atômico 12, em seu estado fundamental. No estado fundamental, o átomo está em equilíbrio, você tem igual número de prótons, igual número de elétrons. Lembrando que número atômico é igual, Z, ele vai ser igual ao número de prótons. E aí você vai lá consultar na tabela periódica e você vê que se trata do magnésio 12, ok? Que está lá na tabela periódica. E aí, a prova tinha dado a tabela periódica, você já sabe que ele vai ter 12 elétrons na sua distribuição, então a gente já começa eliminando aqui, ó. Esses aqui é a quantidade de elétron em cada nível, então somando aqui, ó, 2 com 2, 4 com 4, 8 e 2, 10, esse está fora. 2 e 2, 4. 4 com 6, 10, 12, pode ser esse aqui, pode ser B, não está fora ainda pela quantidade. 2 e 2, 4. 4 e 8. 4, 4, 8. Com 2, 10, está fora também. Então já está fora 2. Esse aqui dá 10, 12, ok? 10, 12, ok. Então agora a gente precisa saber onde é que ele está. Período e grupo, né? Na tabela periódica. Então vamos lá. Se você lembrar, você vai ver que a tabela periódica, que tem mais ou menos esse início de formato aqui, ó, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 períodos. Então aqui é o período. E aqui em cima são os grupos. Grupo, período, ok? E aí, esse elemento aqui, ele se encontra exatamente no grupo 3 e no segundo período, né? Então, entre as alternativas que sobraram, no terceiro período e no grupo 2, tá? Então, terceiro período, grupo 2, tá? Período aqui na vertical, grupo na horizontal. Então, confirmando, letra E, né? Então, dá pra gente fazer ela que é tranquilo, né? Questão bem fácil. Próxima questão. A molécula de oxigênio ela pode ser representada como uma ligação dupla entre dois átomos de oxigênio, ok? Sendo que essa ligação ela é uma ligação de estrutura covalente, onde o que você tem? Você tem o compartilhamento de elétrons, tá? Então o oxigênio, ele está aqui, ele já botou no desenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aí, ó, ele vai ter desse lado aqui 2, aqui 2. Para formar 8, eles compartilham cada um esses dois, formando a ligação que você está vendo aí. E aí ele pergunta qual é a quantidade de elétrons que estão sendo compartilhados. Então, total de 4 elétrons, 2 de cada um, tá? Então vamos agora para mais uma. À luz da teoria de ácido e base de Bronsted-Lowry, conclui-se que, vamos lá, essa questão 24, você vai achar a alternativa correta logo na letra A. Um ácido mais forte tem a maior tendência à transferência de íon H+, do que um ácido mais fraco. Segundo a teoria de Bronsted-Lowry, o ácido ele é o elemento capaz, a espécie capaz de doar os prótons H+. Então o ácido ele vai ser capaz de doar
os prótons H+. E aí, esse H+ é quem caracteriza o meio ácido, ou seja, quanto mais ele conseguir, quanto mais tendência de transferência ele tiver desse próton H+, mais vai ser um ácido mais forte, né? Então, com isso, você já acha a resposta na letra A, né? Então, a questão aí, também teórica, bem tranquila, né? E essa daqui é uma questão de polímeros, tá? Que é a questão de número 25, né? Essa questão 25, você vai se lembrar do polímero de adição, né? Ele fala aqui do fluoropolímero sintético do PTFE, que é um fluoropolímero sintético com alta massa molecular, cujo precursor é o monomérico tetrafluoretileno, que vai dar origem a ele, né? E aí ele quer saber qual das estruturas abaixo representa a repetição a unidade de repetição do PTFE, né? Beleza. Como é que a gente vai fazer? Simples. Inicialmente, o que você tinha? Se você pegar só um átomo, só uma estrutura, perdão, desse tetrafluoretileno, você tem uma dupla, você tem um fluo aqui, você tem um fluo aqui. É o que você tem inicialmente, quando você tem apenas um monômero, tá? E aí o que esse cara faz? Essa ligação π, ela se rompe, e aí esse carbono, esses dois carbonos, cada um vai poder fazer uma nova ligação. Vai abrir espaço para uma nova ligação. E aí essa é uma estrutura igual a essa vai se anexar aqui, outra aqui, e você vai ter uma enorme cadeia dessas estruturas, tá? E como que a gente faz a representação do polímero? Como que a gente representa a estrutura monomérica do polímero em função de tudo, da cadeia que você vai ter, a representação padrão. Você vai ter isso aqui dentro do colchetes. Qual letra que eu encontro isso aí? Questão 25, você vai olhar a letra A. Ela nem tem o fluo, então ela está fora, né? Letra A não tem nada a ver. Letra D também nada a ver, né? E aí a gente tem a letra B bem parecida com a letra C. Você teria que ter cuidado na hora de fazer essa marcação, né? Porque essas letras são parecidas, você tem que analisar, ver o que você tem aqui, ó. E comparar, e você vai ver que a resposta é letra C. Questão fácil de polímero, teórica, né? Também sem muito problema, né? Na hora você conseguiria, mesmo se você não tivesse o conhecimento de polímero na hora, eu acho que só pelo nome tetra e fluo você já ia. Tetra tem que ter 4F, né? Aqui você não tem nenhum, aqui você só tem nenhum também, aqui tem 3, aqui tem vários, tá? Então daria para acertar também na exclusão, né? Mas a análise certa seria isso aqui, né? Então vamos lá. Mais uma questão. E essa questão aí, questão 27, ele diz: considere o sistema de equações a seguir que envolvem reações de hidrocarbonetos. Ele quer saber quem é a substância X, Y e Z, né? Então vamos lá, vamos começar com o Z, que para mim é mais fácil, né? Se você olhar direitinho, o que esse cara tem aqui? Aqui você não tem desse lado de cá, do lado dos reagentes, a gente não tem nenhum NO2. Não tem NO2, tá? Então, com certeza, eu já posso dizer que essa reação aqui, ela envolveu na presença desse elemento, você teve o que? A formação, antes você tinha o HONO2. Então eu já posso determinar quem é o elemento Z, né? Ok? Então a gente já consegue determinar quem é a substância Z.
e X. Então vamos lá agora para o outro. No X e Y, você tem o X aqui nos reagentes, o Y no primeiro produto formado após a primeira reação, né? Então, a gente vai ter aqui o X, ele não tem inicialmente nenhum átomo de cloro, né? Então ele vai perder um H, o que você vai ter isso aqui, ó, CH4 mais Cl2 vai reagir formando o Y, CH3Cl mais HCl. Era fácil de ver essa reação aqui, porque se você colocar aqui, ó, vamos desmembrar. H, H, H. E aqui você tem o Cl2. Cl, Cl, né? Então, pessoal, não precisava fazer isso aqui, né? Não é exatamente esse tipo de reação que está ocorrendo aqui, é só uma forma de você visualizar, né? Então, você vai juntar aqui, ó, surge o HCl, que já está aqui na expressão, e o restante seria o CH3Cl, né? Então, a questão aqui é o meu modo de ver, mesmo sem tanto conhecimento da nomenclatura dos elementos, e aí eu fiz questão de não estar falando nomenclatura dos elementos, nada, né? Era uma questão que você faria somente olhando para o que a prova lhe forneceu, então não precisaria de um conhecimento avançado, daria para fazer apenas olhando os elementos presentes, as substâncias presentes, sem saber nomenclatura, sem saber os conceitos mesmo das reações envolvendo hidrocarbonetos, tá? Então, resposta letra D, né? Então, questão 27, resposta letra D, né? Vamos lá. O dióxido de enxofre é um gás razoavelmente solúvel em água, sendo usado para a produção industrial de ácido sulfúrico. Uma matéria-prima contendo enxofre elementar sofreu uma reação na presença do excesso de gás oxigênio para formar 50 mil litros de SO2. Então, peraí. Você tem o enxofre mais oxigênio, ele vai reagir e vai formar SO2. A razão aqui, você já observa que 1 mol de enxofre mais 1 mol do gás oxigênio forma exatamente 1 mol do SO2, tá? Do dióxido de enxofre. Então você tem a proporção de 1 mol para cada um. Vamos lá para a massa. Com relação à massa, você sabe, olhando lá na tabela periódica, a gente vê que o enxofre é 32. Então 32 gramas de enxofre vai produzir 32 do enxofre com mais o oxigênio, que é 16, 2 vezes 16 dá 32, então você vai ter 64 gramas desse aqui. Ele diz que tem oxigênio suficiente, então a gente não vai se preocupar com o oxigênio, né? E aí ele diz o seguinte, que o volume na presença do gás oxigênio para formar 50 mil litros do gás SO2, nas condições normais de temperatura e pressão. E ele deu isso aqui para que você fizesse o cálculo das condições normais de temperatura e pressão, qual é o volume molar, o volume de 1 mol, né? Não precisava, por quê? Porque logo na outra questão aqui mais na frente, ele já deu que isso aqui dá 24,4 litros por mol, né? Então você vai ter essa relação aqui, ó. Então vamos lá. O volume foi 50 mil litros de SO2, ok? Se a gente for saber qual é o número de mols do SO2, é só a gente fazer 50 mil litros dividido por 22 não, 24,4 litros por mol. Quando você faz essa conta aqui,
você encontra 2049, aproximadamente 2049 mols, tá? Então, beleza. Ele disse que a massa de enxofre que ele partiu foi de 80 quilogramas, tá? Então, eu sei que com 32 quilogramas, com 32 gramas, eu consigo gerar 1 mol de SO2. Então, com 32 gramas de enxofre, eu consigo gerar 1 mol de SO2, tá? Então, com quantas gramas eu precisaria para gerar 2049 mols? Então, eu vou precisar de uma determinada massa. M vezes 1, regra de 3, é igual a 32 vezes 2049. Isso aqui vai dar uma massa de 65.573,7 gramas, tá? Aproximadamente 65.574 gramas, tá? Então vamos lá. Só que a substância que ele botou, ela tinha 80 quilogramas, ou seja, a massa total é 80 mil gramas, tá? Ele quer saber qual é a porcentagem em massa de enxofre na matéria-prima. Então, a matéria-prima ela tem uma massa total de 80 mil gramas, 80 quilogramas, e a massa de enxofre que reagiu foi 65,5. Então, vamos fazer o seguinte. A porcentagem aqui vai ser 65,5 dividido por 80 vezes 100%. Obviamente que isso aqui é aproximado, então, dependendo de como você simplificou a sua conta, vai dar valores ali um pouco diferentes, tá? Mas vai dar para fazer, porque a questão ela botou as alternativas uma distante da outra, né? Então, quando você fizer essa conta aqui, isso aqui vai dar 81,87% de enxofre na matéria-prima, né? 81,7, aproximadamente 82. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Ao inserir um pedaço de ferro metálico em uma solução aquosa de sulfato de cobre, observa-se a formação espontânea de uma camada acobreada na superfície da placa de ferro, né? Então você tem o seguinte: você tem uma solução aquosa e aqui dentro você tem sulfato de cobre, Cu2+, SO4, 2-, tá? É o que você tem aqui dentro. E aí esse cara veio e colocou um pedaço de ferro aqui. E ele observou que fez uma formação espontânea de uma camada de cobre, ou seja, o ferro ele neutralizou esse cobre para virar o quê? O cobre sólido, né? O íon de cobre para virar o cobre sólido. E aí o que que aconteceu? O ferro ele doou 2 elétrons. Então ele ficou 2+, ele mandou 2 elétrons. E aí a gente tem aqui a formação do cobre sólido, né? E aí o que que acontece? O ferro, se ele doou elétrons, ele aumentou o seu número de oxidação. Por quê? Quando era o elemento ferro, ele tinha NOx 0.
e aí ele foi para o ferro 2+. Ou seja, ele aumentou o seu número de oxidação. Com isso, o ferro sofreu oxidação. Letra A era o gabarito, né? A decomposição do carbonato de cálcio produz CO2 como representado na reação termoquímica abaixo. Considerando-se o comportamento ideal do gás e o rendimento máximo da reação, ou seja, tudo que tem nos reagentes se transforma nos produtos, tá? A energia necessária em megajoules para produzir 36 metros cúbicos de CO2, medida nas condições normais de pressão e temperatura, que ele informa aqui, que é 24,4 atm por litro por mol, atm litro mol, tá? Então, vamos lá, se a pressão é 1 atm, vai dar 24,4 litros por mol, tá? Ele quer saber qual é a energia necessária em megajoules para isso aí, né? Então, vamos lá. Ca, CO3, forma o óxido de cálcio mais o gás carbônico. Sólido, né? E aqui um ΔH de mais 179 kJ, tá? Então vamos lá. A equação está balanceada? Tá. Um cálcio dos dois lados. Vamos ter aqui oxigênio 3, carbono 1, tudo balanceado, né? Então, 1 mol do carbonato produz 1 mol do óxido, né? E produz 1 mol do gás. Tranquilo. Só que ele diz o seguinte: considerando-se o comportamento ideal do gás e o rendimento máximo da reação, ele quer saber quanto de energia para a gente produzir 36 metros cúbicos disso aqui, né? 36 metros cúbicos de CO2. E ele quer produzir um volume de 36 mil litros de CO2. Beleza? Então, se ele quer produzir um volume de 36 mil litros de CO2, vamos saber quantos mols ele quer produzir. O número de mols vai ser igual a 36 mil litros dividido pelo volume 24,4 litros por mol, volume molar. E aí, quando a gente fizer essa continha aí, você vai ter dividido por 24,4, você vai ter 1.475,4 mols de CO2. Tá, Jean, na hora eu poderia arredondar isso aí, poderia facilitar essa conta, dividir por 25 para ficar mais fácil? Poderia sim, ó. Sempre olha as alternativas, tá? Ele fala aproximadamente. E ele não quer que você fique fazendo conta. Não é a prova de você ficar fazendo conta grande. Então, ó como é que ele bota as alternativas. Primeiro, um já com sinal negativo, tá? Já tá errado já. Aí depois ele bota 132, 264, 528, ou seja, números que estão bem distantes, né? Então, sendo assim, eu posso arredondar logo isso aqui para 25 litros para ficar mais fácil, ficaria uma divisão exata, tranquilo, né? Você pode simplificar aí sem medo. Quando é que eu não posso? Se tivesse alternativas ali muito próximas, né? 132, 133, 132,5, 134, aí eu teria que ser mais ajustado na conta para que não saísse de uma alternativa para outra devido a um arredondamento, né? Então vamos lá. Tranquilo até aí. Então o que que a gente tem? Se um mol desse cara aqui, partindo de um mol dele, eu produzo um mol do outro, eu quero saber, nem precisava escrever de novo, porque eu já escrevi isso aqui, né? Então eu quero saber quanto que eu preciso para produzir 1.475
1,4, né? Eu vou precisar de N mols. Como a relação é de 1 para 1, esse N vai ser igual a 1.475,4 mols do carbonato de cálcio. E a decomposição de 1 mol, como ele mostra aqui, ó, a decomposição de 1 mol, ela gasta essa energia aqui, ó. Então vamos lá. Se eu quiser saber a energia total, ΔH, só é fazer 1.475,4 vezes 179. E isso aqui vai dar exatamente 264 mais 264. Letra D. Ok? Já não podia ser negativo, por quê? Porque na decomposição você tem um ΔH positivo, né? Então, se você está mantendo a decomposição, se ele quer saber quanto para formar o gás, para continuar decompondo o carbonato, você já sabe que vai encontrar um ΔH positivo, né? Então a gente não vai inverter a ordem da reação. Mais uma. Uma solução comercial de um algicida contém 30 gramas do cloreto MN2-metilpropilamônio em 100 ml de solução. Para tratar situações de elevada formação de algas, a receita é separar uma alíquota de 5 ml da solução comercial, diluindo em água para formar 4 litros da solução final. Ele quer saber a concentração em gramas por litro dessa solução final. Primeiro, a concentração inicial, ela vai ser a massa, 30 gramas, dividido pelo volume inicial, que é 100 ml, que é 0,1 litro. Isso aqui vai dar 300 gramas por litro, né? Essa é a concentração inicial. Ele vai separar uma amostra, uma alíquota, uma amostra de 5 ml disso aqui. Ou seja, a minha concentração inicial vezes o volume inicial, a gente está fazendo uma diluição, né? É igual a concentração final vezes o volume final, ok? Então você está fazendo a diluição, a gente vai usar essa relação aqui, né? Show! Mas e aí, como é que a gente vai ajustar isso aqui? Concentração inicial a gente tem 300. Concentração final, o volume inicial é 5 ml, então vai ficar 10 a menos 3 litros, tá? Igual a concentração final, que é o que ele quer, vezes o volume final, que o volume final vai ser 4 litros. 4 litros, né? Então você vai ter isso aqui vai dar, desse lado de cá, 1,5. Concentração final vezes 4. A concentração final vai dar, portanto, 0,375 gramas por litro, né? Então essa é a concentração final, que está na resposta mais próxima. Novamente ele diz aproximadamente na letra C. Ok? Mais uma questão aí que a gente fez. Tranquila, diluição, fácil, né? Não se assusta com esses nomes aqui, ó, não serviu para nada, né? Só nomenclatura, não serviu para nada, só importava mesmo as concentrações e o volume, né? Mais uma questão, questão 45. Uma solução aquosa de hidróxido de sódio tem densidade igual a 1,40 gramas por ml e 40% de teor de soluto em massa. Quem é o soluto? O soluto é o hidróxido de sódio.
ele é o soluto. E a solução aquosa, o solvente é a água, né? Então vamos lá. Qual é a densidade dele em massa? Ele é igual a 1,40 gramas por ml. Ou seja, passando para litro, é 1,40 gramas, 1 ml, 10 a menos 3 litros, tá? Então você vai ter isso aqui como sendo 1.400 gramas por litro. Tá, beleza. Mas aí o que ele disse? Que apenas 40% disso aqui é o soluto, né? Então vamos lá. Densidade. Num litro você vai ter 1.400 gramas, então você vai ter 1.400 vezes 0,4, tá? Deixa eu só dar uma corrigida aqui que a gente tá sabendo qual é a massa dele, né? Então eu quero a massa, né? Então vamos lá. A massa em gramas vai ser 1.400 vezes 0,4, que vai dar 560 gramas de hidróxido de sódio por litro. Beleza, mas ele não pediu a massa por litro, ele quer saber a concentração em mols por litro. Então fácil. São 560 gramas para cada litro e cada mol possui 40 gramas, tá? Então a concentração vai ser 560 gramas dividido por 40 mol por litro. Quando você fizer essa continha aqui, você vai encontrar 14 mols por litro, né? E essa resposta ela está na letra D. Uma questãozinha simples, na hora da prova não precisava também dessa riqueza de detalhes, dava para ser mais rápido aí no passo a passo. Não, aqui eu tento sempre mostrar o passo a passo para você entender a resolução, mas na hora da prova dava para você ser um pouco mais objetivo, tanto aqui nas contas, na simplificação, né, como no desenvolver, né? E aí vamos para mais uma questão, né? O bicarbonato de sódio é um reagente usado para finalidades diversas, por conta de sua capacidade de neutralização de ácidos e para a produção do gás CO2. Em contato com soluções aquosas ácidas, reage como representado a seguir. Considerando a proporção estequiométrica e o rendimento completo da reação, a massa de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 20 litros da solução aquosa, cujo pH medido foi 2. Bom, a gente já pode observar que essa equação está balanceada, tá, por causa desse 2 aqui na água. Geralmente, quando ele dá coeficiente estequiométrico, é porque já está balanceada, né? Se você quiser conferir também, é bom, mas né, não teria como a prova fazer essa pegadinha. Quando ele não está balanceado, geralmente ele não dá nenhum coeficiente, né? Então ele já botou aqui, está balanceada. E a gente sabe que o pH ele é igual a menos o log da concentração de H+. Nesse caso aqui, entenda H+, como sendo a concentração desse cara aqui, ó, H3O+, tá? Então vamos lá. Se o pH dá 2, então a gente vai ter isso aqui, ó. Então esse cara aqui,
ele é uma potência de 10 que tem um expoente. Então vai ser a concentração dele vai ser 10 elevado a n, tá? E esse n vai dar igual a 2. Quando você multiplicar no log, né? Perdão, deixa eu dar uma organizada nisso aqui melhor. Então vamos lá. Vai ser 2 igual menos o log. Podemos dizer concentração de H3O+. Ok. Então vamos lá. Esse menos aqui, ele veio do expoente aqui, tá? Então ele está aqui, ó, antes de passar dividindo, né? Então você sabe de passar multiplicando log, perdão, propriedade de logaritmo, né? E aí você tem 2 igual log na base 10 de H3O+ elevado a menos, né? Propriedade de logaritmo, a gente sabe que 10 então isso aqui está igual a 2, tá? Então 10 elevado a 2 é igual a concentração de H3O+ elevado a menos, né? Então essa concentração de H3O+, ela vai ser igual a 10 elevado a menos 2, né? Ou seja, ela vai ser igual a 1 sobre 100 mols por litro, né? Beleza. Só que ele disse que esse volume que ele vai neutralizar é 20 litros, tá? Então, para 20 litros, se eu quiser saber o número de mols do H3O+, ele vai ser igual a 20 multiplicado por 1 sobre 100. E isso aqui corta. Vai ficar 2 dividido por 10, 0,2 mols, tá? Então, eu vou ter nessa reação aqui NaHCO3, bicarbonato de sódio, mais o H3O+, vai reagir para formar o Na+, mais 2H2O, mais CO2. E aí eu já sei que 1 mol daqui reage com 1 mol daqui. Tá? Rendimento que ele diz que considera da proporção estequiométrica e o rendimento completo da reação. Ele quer saber a massa de bicarbonato necessária, né? Então eu vou ter 0,2 mols aqui, eu vou precisar de N mols do bicarbonato. Meio pelos extremos, você vai encontrar que você precisa de 0,2 mols de NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, né? E a massa molar dele? A gente vai ter que verificar. A prova, ela dava a tabela periódica, né? Então você vai ter a massa molar do NaHCO3 do bicarbonato. Ela vai ser quanto? O Na, ele vai ser 23, mais o hidrogênio é 1, mais o carbono é 12, mais 3 vezes 16, que é o oxigênio. Isso aqui dá 84 gramas por mol, tá?
Então, cada mol tem 84 gramas. Se a gente tem 0,2 mols, então a nossa massa vai ser igual o número de mols multiplicado por a massa molar. Então, a nossa massa ela vai ser igual a 84 vezes 0,2. E isso aqui vai dar 16,8 gramas de NaHCO3, bicarbonato de sódio. 16,8 que está na letra B, né? Ok? Então, espero que tenha ficado claro aqui, né? Qualquer coisa vocês podem perguntar aí de novo no grupo, que eu dou a explicação melhor, né? Então, vamos lá, para a próxima. Vixe, essa questão lá na hora da prova, ela foi a última questão que eu fiz da parte de específica, antes de ir para a parte básica. Eu deixei ela por último, porque no começo eu até me enrolei um pouco com a conta dela, mas depois eu consegui fazer, vi que era fácil. Só estava já um pouco cansado já na hora da prova, mas já era uma questão fácil, né? Então vamos lá. Nanopartículas de prata, AgNP, são nanoestruturas contendo algumas centenas de átomos de prata, cuja superfície apresenta carga elétrica que as mantém dispersas em meio aquoso. Baseado no tamanho e no grau de espalhamento da luz incidente, calculou-se em 1 vezes 10 a menos 5 mol por litro a concentração de AgNP na dispersão. A partir do tamanho médio, determinou-se que haveria 500 átomos de prata por nanopartícula. Considerando esses dados, verifica-se que a prata, em miligramas, presente em 1 ml da dispersão é... Então, vamos lá. Essa dispersão, ela vai ter uma concentração de 10 elevado a menos 5 mol dividido por litro, tá? Se eu pegar essa concentração e multiplicar isso aqui pelo volume que ele está me dando, que é 1 ml, que é o que ele quer, vou estar multiplicando por 10 a menos 3, tá? Então eu vou ter N igual a 10 a menos 8 mols de quê? De nanopartículas. AgNP. Ok? Então ele diz o seguinte, que nessa concentração aí a gente vai ter 10 a menos 8 mol de AgNP. Tranquilo. Nesse volume que ele já pediu. Então já estou dentro do volume que ele pediu, que é 1 ml, né? Tranquilo. Aí ele determinou que haveria 500 átomos de prata por nanopartícula. Calma aí, mas um mol de nanopartículas tem quantas nanopartículas? Aí que tá. Relação aqui que ele deu, ó. Constante de Avogadro. Você vai ter o quê? 1 mol de nano possui 6, 10 a 23 unidades. E 10 a menos 8 mols possui quantas unidades? X. Quem é o valor de X? 6 vezes 10 elevado. Repete a base e subtrai os expoentes, você vai ter 15 nanopartículas, tá? 15. Vamos lá. Nanopartículas. Ok, mas o que que ele disse? Ele disse pra gente que iria existir 500 átomos por nanopartícula, né? 500 átomos de prata, né? Então, se eu quiser saber o número de átomos de prata, vai ser átomos de prata
vai ser igual a 500, que é 5 vezes 10 elevado ao quadrado, multiplicado por 6 vezes 10 a 15, né? Isso aqui vai dar 30 vezes 10 elevado a 17 átomos de prata. Beleza, tranquilo. Mas e aí? E aí a gente precisa saber agora quantos mols de prata eu tenho. Eu tenho isso aqui de átomos, 30 vezes 10 a 17 átomos de prata. Mas se eu quiser saber quantos mols, o número de mols vai ser 30 vezes 10 a 17 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Já ele falou o quê? Que cada átomo possui isso aqui, cada mol, perdão, possui isso aqui de átomos, né? Então vamos lá. 30 dividido por 6 dá 5 vezes 10 elevado a 17 menos 23. Então você repete a base agora e subtrai os expoentes, tá? Mols de Hg, de Ag, perdão, de prata. Ok, só que ele pediu para mim a massa em miligramas, tá? Então quando eu fizer a massa, vai ser igual o número de mols vezes a massa molar da prata. Então vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 6 mols multiplicado por 108 gramas por mol. Ok? E aí a gente vai multiplicar pelo quê? 10 a terceira miligrama por grama. Que eu já quero botar na unidade que ele me deu, né? Quando você fizer, vai ficar 5 vezes 108, que dá 540. 10 a terceira com 10 a menos 6 vai ficar 10 elevado a menos 3. E aí a resposta fica o quê? Volta 3 casas, você vai ter 0,54 miligramas de Ag. Tá? Então a resposta dessa questão 47, ela se encontra na letra E. E aí cuidado, porque o cara botou isso aqui também, que parecia, né? Para tentar complicar quem estava fazendo, né? Então vamos lá fazer mais uma. Essa é a última, né? Ele diz: a protonação de uma amina biogênica requer absorção de calor. Se ela absorve calor, você está num processo endotérmico. Ok? E aí ele diz o seguinte: nesse sistema verifica-se que, letra A, o aumento da concentração de H+, ou seja, aqui ó, que você tem esse elemento aqui ó, mais o 2H+, reage e forma isso aqui de produto. Beleza. E aí ele diz o seguinte: o aumento da concentração de H+ deslocaria a reação para a formação de mais o que tem no produto. Sim, se eu tenho no reagente, eu coloco mais reagente, eu vou deslocar a reação no sentido de obter mais produtos, tá? Então eu já começo bem com a letra A, né? Aí as outras letras que pode causar um pouco de dúvida. O resfriamento da solução deslocaria a reação para a formação de produtos. Não. Por quê? Porque a reação é endo, ela precisa absorver calor para poder formar produtos. Se você diminui a temperatura, se você resfria, você não está favorecendo o sentido endotérmico, e sim o sentido contrário, que seria o sentido exotérmico, né? Então você estaria favorecendo a formação de reagentes, né?
O equilíbrio não dependeria do pH do meio. Depende, sabe por quê? Porque o pH ele é igual a menos o log da concentração de H+. Então, se você varia o pH, você está variando a concentração de H+. E se o H+ é exatamente um dos reagentes, então ele perturba o equilíbrio sim, né? A constante de equilíbrio seria o que está no produto, a concentração do produto, dividido pela concentração de H+ ao quadrado. Não, por quê? Porque esse outro reagente aqui, ó, ele tem que aparecer na constante de equilíbrio. Por quê? Porque ele é aquoso. Lembra que na concentração de equilíbrio, na constante de equilíbrio vai aparecer aquoso e gasoso, né? Então ele deveria aparecer também, né? A diluição da solução com água não perturbaria o equilíbrio. Errado também. Se você diluir com água, você vai estar diminuindo a concentração de H+, né? Você vai estar alterando também o equilíbrio, né? Então somente a letra A atende o que foi perguntado. Beleza, pessoal? Essa foi a minha primeira vez dando aula de química, né? Então espero aí que vocês tenham entendido, né? Foi isso que eu fiz na prova, foi isso que eu marquei lá e espero que vocês entendam aí a resolução. Qualquer dúvida vocês me procuram, tá?